Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a esse momento dessa aula inaugural. Estou muito feliz de retomar esse momento. Hoje é uma aula em que nós vamos passar por todos os temas principais do que a gente chama de percepção sistêmica, nesse trabalho do Inspiralante. Alguns momentos de conexão, alguns momentos de partilha. Tem uma estrutura que a gente vai seguir, eu vou começar a compartilhar com vocês. Bom, essa aula inaugural é referente ao curso TEIA, e o que a gente vai ver hoje é uma contextualização desse tema. Vou falar um pouquinho sobre mim, a Milena vai se apresentar também um pouco, que ela é monitora desse curso. Vou falar sobre as esferas que compõem esse curso TEIA. E, para contextualizar, eu compartilho aqui algumas perguntas que nós percebemos serem perguntas que têm relação com por que trabalhar a percepção sistêmica, né? Eu acho que o ponto principal é que, por mais que quem esteja aqui, acho que em geral, tenha uma noção muito boa do que é visão sistêmica, ou já começou, né, a percorrer esse caminho, ainda assim, perdão, muitas vezes a gente se pergunta, mas para que um curso de percepção sistêmica? Eu vou fazer o que com isso, né? Como é que eu aplico? Parece que é uma coisa um pouco abstrata. E aí a gente escolheu assim algumas perguntas para a gente começar a refletir. São perguntas que são só para vocês irem pensando conforme a gente faça essa aula inaugural. Se emergirem outras também, vocês podem colocar no chat e a gente vai tecendo esse momento, né? Uma pergunta central é como que o impacto que está acontecendo na atualidade chega até você. Você já percebeu alguma sensação no seu corpo ou nas suas emoções quando assiste uma notícia ou quando lê algo? Tá chatinho, gente, peço desculpa por esse pigarrinho. E então, e pensando sobre isso, tentando lembrar, tentando compor essa noção, tentando notar se, bom, de repente, dependendo do tema, como é que funciona, qual é a diferença, para que a gente possa ir tecendo mesmo a junção desses conhecimentos. Bom, primeiro eu vou falar sobre o que é um Inspiralante. O Inspiralante ele começou como um projeto em 2009, e se transformou em instituto e deixou de ser um projeto dentro de uma agência de comunicação entre 2011 e 2012. Então, ele nasce, e isso tem tudo a ver com o fato de existir um curso de percepção sistêmica, porque ele nasce de uma lacuna desconfortável que a gente ainda não sabia o que era. A gente notava que determinados modelos de comunicação organizacional, criação e design não eram mais funcionais, que o que a gente estava fazendo em âmbito empresarial, a gente que eu digo é o Marco, meu companheiro, e eu, e nós criamos esse trabalho juntos. E eu trabalhava com ele numa agência de comunicação e design, então a gente tinha clientes dessa área, e a gente percebia que aquilo que era possível de ser feito nas últimas 2 décadas estava perdendo totalmente sentido. Então, por que estava perdendo sentido? Automação tecnológica, transformação de cultura, transformação dos vínculos, das relações. E, por outro lado, eu tinha um trabalho como psicoterapeuta e no consultório dava para ver as mudanças através dali das dores das pessoas, né? Então, o que a gente podia criar de inovador que fosse atender esses dois universos? E aí a gente começou a elaborar e fazer uma série de trabalhos, e conforme os anos passaram, a gente percebeu que a gente estava falando com um número muito pequeno de pessoas que não entendiam o que a gente fazia e que faziam os nossos cursos sem ter a menor ideia do que elas estavam fazendo nos nossos cursos. E isso, para a gente, foi uma frustração muito grande. A gente achou estranho as pessoas fazerem cursos com a gente 3, 4, 5 anos e não compreenderem a base teórica do que a gente vinha passando para elas. E aí a gente notou que era uma lacuna. A gente estava oferecendo cursos muito avançados de percepção sistêmica, sem explicar a base teórica que estruturava o trabalho. Ou seja, a gente ia para muitas práticas, e a gente acredita nisso, né, em termos de
processo pedagógico, né? A prática, o sentir mesmo na pele é muito transformador, e dá para ver pelas pesquisas que eu realizei no mestrado o quanto, de fato, as pessoas que estão com a gente há muitos anos, né? Elas aprenderam bastante o que é visão sistêmica, mas elas não sabem que aprenderam, elas têm a impressão de que não. Então, de 2016 para cá, nasceu esse trabalho, que é de um curso de uma base mais teórica. A gente vai do início explicando o que é o que. Então, isso falando sobre um espiralante num recorte, porque é um projeto que já tem, né, um trabalho que já tem, aí agora, eu e a matemática, 14 anos de instituto e com muitas atuações, então eu não vou entrar aqui nesses detalhes para a gente poder ter tempo de falar do conteúdo que eu me propus a trazer. Eu sou professora, então, assim, eu estou muito feliz de poder estar aqui num outro formato, que não é o formato só do atendimento. Esse ano dei também a aula da Mandala das Rosas, mas é um pouquinho diferente, porque ainda perpassa bastante a ritualística, e esse curso não me traz de novo para a sensação de sala de aula, né? E esse universo acadêmico que eu adoro. Eu já dei aula em faculdade, dei aula em MBA, e realmente eu gosto muito. Então, é uma grande oportunidade de retomar, né, a junção desses saberes. E eu vou compartilhar o bastão com a Milena também, para ela poder falar sobre ela um pouquinho. Mi, cadê você? E, Pronto. olá, boa noite a todos, a todas. Um prazer estar aqui com a Mariana novamente, em formato de curso. A gente terminou juntas agora o outro curso da Mandala das Rosas, e eu tive a oportunidade de vir como monitora, e agora, de novo, eu sigo com a Mari nesse trabalho, né, com esse outro formato que ela trouxe. Eu estou muito feliz de estar como apoiadora, monitora. Então, eu sou psicóloga também, estou no atendimento clínico, né? Tenho e busco essa visão da complexidade da vida, está cada vez mais aberta a isso. E desde que eu conheci o Instituto Espiralante, isso para mim foi uma virada de chave. Então, é com muito prazer que eu componho esse espaço. Então, é isso. Contem comigo aí para as dúvidas e apoio nesse processo. Eu vou bastante para a Gratíssimo, querida. E aí a gente chega nessa pergunta, né, de onde surgiu tudo isso, que eu acabei respondendo já, me adiantando no slide anterior. De onde surgiu tudo isso, o quê? Né? A necessidade da percepção sistêmica. Acho que também é uma pergunta que pode ir percorrendo a gente aqui durante esses minutos dessa nossa aula, porque é uma grande pergunta e talvez acho que uma resposta simples e que já percorreu muito a internet é que a gente não pode consertar uma coisa que não está funcionando fazendo do mesmo jeito que deixou ela assim. Acho que essa é uma das grandes formas da gente compreender para que a percepção sistêmica. Acho que é principalmente para a gente encontrar outros caminhos, independentemente das áreas que a gente esteja sentindo necessidade de mudanças, mas para que a gente consiga desenvolver mais autonomia para as mudanças possíveis. Claro que existem determinadas situações, contextos, os quais a gente não tem potência para transformar, são muito maiores do que isso. Mas existem outros contextos que a gente tem sim, principalmente compreendendo cada vez melhor, né, do que se trata, o que a gente vai desenvolvendo essa autonomia. Então surge, né, esse processo de percepção sistêmica emerge de uma necessidade, principalmente de uma necessidade pessoal e profissional. Então, a grande primeira esfera, o grande pilar da percepção sistêmica na visão da gente, no Spiralante, existem alguns pilares, 4 pilares que eu vou trazer. Então, a gente começa hoje falando sobre o processo da comunicação. A comunicação é uma questão muito interessante, né? Fora do Brasil se chama ciências da comunicação. E no Brasil nem sempre é chamada de ciência, né? E a comunicação é uma ciência humana e a gente nem sempre pensa ou lembra que
não comunicar é impossível. A gente fala muito sobre controle, né? Controlar as coisas, né? Fulano é controlador, fulano não é controlador. Eu queria ter o controle das coisas, eu vou pegar a rédea da situação. E é claro que a gente pode, né, ter a percepção dessa rédea para que ela seja um manejo daquilo que a gente está conduzindo, mas a gente não controla 100% o processo comunicacional, uma vez que ele está em muitos aspectos da gente. Até a velocidade da nossa respiração pode ser uma mensagem de comunicação. Imagina, você chega num lugar, está todo mundo em silêncio, as pessoas estão ali. Imagina um ambiente de trabalho, as pessoas estão trabalhando numa sala, coisa meio silenciosa, e tem alguém com uma respiração um pouco mais ofegante. Aquilo vai te passar uma mensagem. Não tem jeito, é inevitável. A pessoa não está fazendo de propósito e você não vai pensar naquela mensagem. Ela está sendo absorvida por você de alguma forma. E às vezes a gente transforma isso numa percepção energética. E talvez não seja, nem sempre é. Né? Em alguns momentos é a nossa capacidade cognitiva elaborando e dando significado àquilo que está acontecendo ali por outros sentidos nossos, não só o sentido de percepção da energia. Então, a comunicação é um tema muito amplo, que forma que ela atravessa a gente, e para a gente chegar em algo de uma comunicação não violenta, que é uma grande proposta também, né, desenvolvida, que a gente segue aqui no Inspiralante também, a gente precisa compreender bases da teoria da comunicação, saber do que se trata o processo comunicacional não verbal, o processo verbal, o que é a compreensão do outro, a comunicação intrapessoal. Tem um autor, você até que o nome dele para não me esquecer, Lisson. Ele é maravilhoso, um autor de comunicação, grande mentalidade na comunicação, professor da Universidade do Arizona. Ele fala muito sobre isso, a comunicação intrapessoal, que são os processos reflexivos e a comunicação entre partes, a comunicação interpessoal, essas habilidades serem desenvolvidas, como que isso funciona. E a comunicação, eu comecei falando de um processo assim bem de instinto, né? A respiração, por exemplo, né, que pode comunicar algo, ela emerge na nossa configuração de seres humanos, né, nas chamadas organizações de centro vazio. Então, vou falar rapidamente uma grande organização de centro vazio, o que é, e para a gente se remeter a esse processo bem ancestral da força da comunicação, que também está antes do verbo e depois vai constituindo. As organizações de centro vazio, elas foram sendo retomadas, principalmente nos últimos 10 anos, também por processos de gestão, para se compreender como que você dá voz num grupo. Seja gestão empresarial ou não. Quando a gente fala organização, às vezes parece que a gente está falando só de empresa, mas a família é uma organização. Né? Pessoas ali vão constituir esse sistema. Né? Então, reunião de condomínio, né? É uma organização. Então, esse processo de gestão que vai buscando essa memória de organização de centro vazio, está buscando a configuração do sentar em torno de uma fogueira. Quando a gente senta em círculo, né, e remete a esses antepassados, círculo em torno de uma fogueira, todo mundo tem voz igual. E o centro vazio remete ao fogo. Então, alguns facilitadores que começaram a propor, né, a gente de trabalhar dessa forma, a gente trabalha com isso há muito tempo nas capacitações. Sentar em círculo, passar o bastão da fala, fazer o silêncio. A gente nota que as pessoas vão conseguindo entrar em contato de volta também com essa memória ancestral, que você dá escuta à pessoa que está ali falando no tempo dela, do jeito dela, é a forma dela de se expressar. E quando ela conclui, ela dá ali a forma dela de mostrar para o grupo que ela concluiu, e então, nesse momento, outra pessoa fala. Isso vai tecendo uma comunicação que integra os diferentes elementos daquele grupo. Isso faz muita diferença. E para a gente desenvolver uma escuta, uma comunicação,
a gente pode, precisa, a meu ver, né, mas pode, começar a pensar e sentir o centro vazio que existe dentro da gente. Imagina que esse centro vazio dentro da gente é esse centro do fogo sagrado que estava ali, no circo, no meio do circo, estava ali na fogueira no meio do circo. Então, a gente vai fazer um momento desse contato com o centro vazio. Acho bem bacana. É um momento breve. Vai ser só um exercício, tranquilinho, não tem fala. Eu vou explicar como é que vai ser. Eu vou dividir nas salas em duplas. E deixa eu parar aqui, pausar um instante. Pause share. Para poder ver. Então, vocês em dupla vão fazer o seguinte. Tem uma pessoa, a outra pessoa. Vocês, duas pessoas, vão fechar os olhos e vão buscar. Vou falar no singular primeiro para poder facilitar, tá? Você vai fechar os olhos e quando fechar os olhos, vai começar a levar a sua atenção buscando o que é esse centro vazio dentro de você. Observe, buscando. Nesse buscar, pode ser que seja fácil encontrar essa sensação de vazio interno, de um lugar onde você relaxa dentro de você mesma, dentro de você mesmo. Pode ser que não seja fácil. É só a tentativa, é só essa jornada dessa busca desse lugar interno. Quando a gente vai exercitando isso, eu já fui aluna de um curso de constelação organizacional, em que a gente fazia isso todo dia de manhã. Eu vou 2 semanas quase fazendo isso, de tanto que é um exercício sensível. Quando a gente vai desenvolvendo isso, principalmente para quem trabalha com pessoa, tete a tete, atendimento de psicoterapia, atendimento como advogado, o que for, assim, isso faz muita diferença. Você vai se acostumando a encontrar esse centro, para então se conectar à pessoa. É muito interessante. Então, hoje é só uma sintonização, por isso que eu expliquei que nesse curso a gente fez isso quase 2 semanas, porque realmente leva tempo. Tem gente que já vai ter mais facilidade, mas eu queria dar um parênteses aqui, principalmente porque sou eu que estou falando, pode confundir um pouquinho. É um espaço interno, esse centro vazio que eu estou propondo hoje. Não é um espaço espiritual de uma conexão mediúnica fora da gente, tá? Esse caso faz bastante diferença para esse desenvolvimento. Então, vai fazer essa conexão, vai sentir como é que foi e pronto. Não precisa conversar com a outra pessoa, não precisa ler a outra pessoa, não precisa nada disso. Vai se conectar ao seu centro vazio. Se chegar a essa conexão, aí você vai intencionar se conectar a outra pessoa, sutilmente. Só isso. Vou sentir essa pessoa aqui. Acabou. Mais nada. Tá bem? Alguma dúvida? Vai ser bem breve. Bom, aqui, breakout. Esse vai todo mundo. Talvez vocês tenham que clicar aí na telinha para aceitar. Isso. Vão ser alguns minutinhos e eu chamo de volta. Alô, Falando. boa tarde. Tarde, bem-vinda, querida. Voltando. Depois nós vamos ter um momento de pergunta, de partilha. Esse era um momento para vocês
olharem para essa forma de conexão de uma maneira diferente, perceberem que existem muitos caminhos de desenvolvimento da comunicação, de treinamento em comunicação não violenta, e o caminho que passa o nosso sentir é um caminho que constrói de uma forma muito profunda antes do verbo. O verbo é um processo de comunicação muito evoluído. A palavra é muito refinada, muito requintada, ela é o yang da comunicação porque ela dá forma ao que a gente comunica. Então, antes do que a gente verbaliza, existem muitas camadas. Então, a gente ir aprendendo a reconhecer essas camadas é um caminho muito necessário, a meu ver, a nosso ver, para o desenvolvimento de uma comunicação mais compassiva, mais empática, que leva a jornada. Bom, vamos passar para o próximo tema. Hoje eu estou fazendo uma visita a cada tema, para depois, durante as aulas, ter a oportunidade de aprofundar. E depois que a gente passa pela comunicação, a gente chega no tema da educação. O tema da educação é um tema que traz duas grandes esferas, que é a educação, que são a educação e a escolarização. Atualmente, a nossa sociedade vive uma transformação dos pilares escolares, dos processos pedagógicos, dos planos políticos pedagógicos. O Brasil atravessou, nos últimos anos, acho que desde 2016, uma mudança no currículo. Algumas escolas em período integral, outras escolas modelo de aprendizagem já não mais conteudista, como se chama, em que o professor tem que interagir com o tipo de saber dos alunos, dos estudantes. Isso agora. E ainda estamos em fase de transição e certamente vai levar algumas décadas para isso se implementar e essa mudança toda acontecer, que é uma necessidade atual, mas que leva tempo. Mas quem está aqui não está na escolinha agora, né? Já passou pela escola em outro período, aprendeu com base no formato pedagógico da época, em algumas escolas um pouco mais rígidas, outras um pouco menos, mas em geral a educação que a gente recebeu é uma educação com base muito na competitividade, né, em que as notas definem quem é aquela pessoa, né, o número define quem é aquela pessoa. Passar de ano gera afeto, não passar de ano gera exclusão na família. Claro que eu estou generalizando, né? Ah, mas a minha mãe era compreensiva se eu ficasse em recuperação. Sim, mas podemos aprofundar esse debate. Por mais que um caso ou outro tenha história de compreensão, em geral as histórias são de uma opressão com a qual nós nos acostumamos, que pode aparecer, que podia aparecer de muitas formas e ainda aparece em muitas famílias, né? Às vezes uma opressão silenciosa, né, daquela sensação de não fez mais que obrigação. E por mais que em parte seja isso, a questão aqui não é avaliar se está certo ou se está errado. A proposta é olhar como que isso construiu quem você é. Quando a gente olha como construiu, a gente está trazendo uma pergunta de funcionalidade, mas também de cunho filosófico. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é uma pergunta que antecede se foi bom ou ruim. Quando a gente se coloca no lugar de realizar perguntas que a gente não vai necessariamente avaliar o resultado como bom ou ruim, a gente está fazendo um mapeamento, isso tem um traço também de pergunta filosófica, né? A pergunta filosófica, no cerne dela, é aquela pergunta que não tem em si a obrigatoriedade de uma resposta. Caso nós temos, porque é a palavra como, mas não exatamente um como para julgar no final como bom ou ruim. É claro que você pode chegar no final desse módulo e perceber, você pode agora estar aqui se perguntando como que foi e perceber, pois de repente não foi tão legal, eu achava que isso tinha sido ótimo para mim,
mas olha como reflete na minha autoestima hoje, né? Eu tô sempre com essa necessidade de fazer tudo certo, e se eu não fizer certo, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma angústia muito grande. Por quê? Como a gente vai vendo o quanto isso tem base no processo de escolarização que nós recebemos e o quanto isso influencia na nossa dificuldade de sermos criativos. Pensar fora da caixa, né, que é uma expressão aí que acho que está na moda, não sei se, se ainda está, porque a gente está usando a expressão na moda, não, já passou. Mas essa eu acho que ainda se usa, né? Pensar fora da caixa e para algumas pessoas é algo muito fácil, para a grande maioria é muito difícil. Porque até mesmo na escola, quando alguém perguntava para a gente qual sua opinião sobre tal coisa, numa prova, estavam errado. Certo, errado. Então, a construção do pensamento crítico, que é uma das bases para o desenvolvimento da criatividade, da inovação, né? Chaves aí super requisitadas para esse momento do século XX que a gente atravessa, essa base do pensamento crítico fica muito oprimida, fica muito embotada. Eu não posso ter minha opinião, ela está certa ou está errada. A professora perguntou na prova, eu vou responder o que ela quer. Eu nem sei direito qual é a minha opinião. Vou responder aquilo que eu escutei na aula, vou responder aquilo que estava no livro. Né? Então, esses fatores limitantes da construção de quem nós somos precisam ser visitados, né? Para a gente desenvolver autonomia, criatividade, inovação, para a gente se empreender, empreender a nós mesmos, empreender um negócio, um projeto, o que for, né? A gente ter mais espaço para ocupar o nosso lugar, a gente revisitar esses processos de educação, escolarização, é muito interessante, é muito interessante. Se dá a oportunidade de enxergar um macro, que é um sistema, né? A terapia sistêmica olha muito para isso, então é um macro que forma esse indivíduo também. Ou seja, existe uma estrutura social, porque a escola faz parte da estrutura social, a forma de educar, né, da família também faz parte de uma estrutura social. É claro que uma família em 1940 educou de um jeito, uma família em 1980 educou de outro. Tendência que tem tendência, existem algumas mudanças. Então, isso tudo são instituições, né, que estão constituindo a gente. Então, a gente olhar para essa esfera do tema da educação é um convite para a vida também, né? Claro que eu estou aqui falando de base de percepção sistêmica, mas é um processo, sim, uma jornada. Vou seguir aqui. Até agora, tem alguém que quisesse fazer alguma pergunta sobre esses dois temas, para também não acumular? Vocês podem ir usando o chat. Eu estou no share aqui, não vou ver o chat agora, mas daqui a pouquinho eu vejo. Podem ir deixando lá no chat também, se quiserem alguma pergunta. Às vezes não tem uma pergunta, mas ficou uma frase tão forte aí dentro da pessoa, uma fala, pode ir escrevendo lá, que isso também vai compondo aqui com a gente. Um outro grande pilar da percepção sistêmica é a ecologia profunda, por isso que é um dos módulos também. Ecologia profunda, ela é uma proposta que emerge na década de 70 por um ecologista na época, e ele vem trazer um olhar de que a gente tem uma relação muito rasa com a natureza e a gente se percebe diferente dela e superior a ela. Então, ele começa na década de 70 a desenvolver estudos sobre isso, artigos, e vai virando um movimento. Outros pesquisadores, como a Joana Messi, que é uma psicóloga, né, acabam mergulhando nesse universo e desenvolvem uma área chamada ecopsicologia. E a ecologia profunda vai ganhando traços transdisciplinares, interdisciplinares, que convidam a gente a termos a oportunidade de nos reconhecermos como partes da natureza. Então, que impacto que isso gera? Como que nós sentimos no nosso corpo quando a gente lê uma notícia? Isso também tem relação com a ecologia profunda.
e ajuda a gente a diferenciar alguns processos de uma questão simplesmente espiritual, como se fazer uma oração fosse resolver. E às vezes não é bem por aí. E olha que eu sou uma pessoa que faz bastante oração. Existem outros caminhos de percepção, que são complementares e tão necessários quanto. Então, eu vou trazer um vídeo para a gente assistir, para compor aqui o nosso estudo e também o nosso espaço de reflexão sobre essa percepção sistêmica, sobre essa teia da vida. Vou fazer o seguinte. Vocês escutam? So what is human existence? How can you actually sum it up? It turns out it's really pretty simple. Então eu vou We are aumentar e vou dead voltar stars. aqui, tá? So what is human existence? How can you actually sum it up? It turns out it's really pretty simple. We are dead stars looking back up at the sky. Mari, a gente só está ouvindo o áudio, a gente não está vendo o vídeo. Comes from the instant before a star dies. Back up. Everything you are, I mean, literally the iron in your blood comes from the instant before a star dies. You know, you cut yourself and you see that red from that oxygenated hemoglobin, and that was the instant of a death of a solar system. The universe began with only the element hydrogen, the very, very simplest atom that exists. And the only thing in the universe that can make a bigger atom is a star. The entire periodic table, every element you've ever heard of, was processed inside the body of a star. And that star then unraveled or exploded. And here we are. All a star is a dust cloud that is collapsing under the force of gravity. That's it. And when you compress gas together, it actually heats up. There's a time when that's hot enough to set off a nuclear fusion reaction. And that actually supports the star. This nuclear explosion inside supports the star against further collapse. But that nuclear fusion reaction is using fuel, it's using hydrogen. And so eventually that will burn out and the collapse of gravity will keep going. In the case of a more massive star, the gravity crushes ever more and more tightly. Things get hotter inside. You create things like carbon and oxygen and nitrogen, until finally you get to the element iron. It fuses iron together, and instead of energy coming out, energy is actually absorbed, and the core of the star collapses. And that sets off the most violent, brilliant reaction we know of, called a supernova reaction. Everything outside the element of iron, everything heavier, all the gold, all the silver, all of the lead, all the uranium, that's formed in that supernova explosion. A single star will glow as brightly as an entire galaxy, as hundreds of billions of stars in that moment of death. And that's what you are. That is literally what your body is that instant of death. You know, it is so tempting. I mean, humans have done this for literally tens of thousands of years, to think of the stars as eternal. The stars will all burn out someday. There's only a certain amount of stellar fuel, of hydrogen. The stars are burning through it, and then the stars, as we know them, will all die out in some trillions of years. And the universe will be dark for the rest of time, whatever that means. But think about that. We're actually living in Eden right now. We're living in a time when this, 10 billion year lived thing, the sun, is pouring down free energy. We are using it, we are evolving, we are becoming sentient, we are looking out at the universe. And what an amazing thing to think that that's only for a tiny little brief part of the universe's history. And everything else will be dark. It does give you an ownership about how wonderful this time is, how wonderful your life is right now, your literal life, but also how wonderful this time in the universe is. And someday I wonder if people will have myths
about, the days when stars rain down free sunlight and free energy. Esse olhar da ecologia profunda é um olhar muito interessante, em que a gente se percebe uma complexidade de substâncias, supraconsciência que se desenvolve para além disso, né, onde os espaços do espírito percorrem a gente e a gente não sabe exatamente como. E esse é o grande mistério da vida, né, isso que move a gente, esse desconhecido. E o quanto a gente desenvolve conexão quando a gente percebe isso, né, isso que ela trouxe, isso que Stephen Harding traz muito no trabalho dele, para quem não conhece, é um professor, um dos fundadores do Schumacher College, grande professor de ecologia profunda que faz exercícios, né, com as pessoas para a gente reconhecer no nosso corpo essas substâncias que estão em qualquer parte, terra, verso. Isso desenvolve pertencimento na gente, desenvolve senso de norte, direção, segurança da gente estar aqui, atravessando o que a gente está atravessando com o coletivo humano. Além da parte do reconhecimento das necessidades de regeneração ambiental, né? Que a gente também vai falar sobre isso, mas hoje eu quis trazer mais esse processo que ela trouxe, né? Sobre nós sermos isso, hidrogênio, ferro. Eu gosto muito dessa base da ecologia. É algo que a gente não para às vezes para pensar. E aí, uma grande base da percepção sistêmica é o pensamento sistêmico. Vocês diriam, mas não é a mesma coisa? Então, para mim, não. Uma constelação familiar, então, é visão sistêmica? Talvez seja, talvez não. Você pode fazer uma constelação familiar e não ter visão sistêmica nenhuma ali. Você pode frequentar uma igreja e não ter visão sistêmica nenhuma ali. Uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu fiz o mestrado, que eu terminei ano passado, eu fiz 60 entrevistas. E me dediquei nessas entrevistas a pesquisar especificamente esse modelo que a gente desenvolveu ao longo desses anos. Eu queria fazer uma pesquisa com base científica, né? Ciências humanas, mas base científica. Eu queria perceber o quanto que isso que a gente faz ajuda ou não. Meu orientador falou que era uma pessoa muito estranha, porque eu podia descobrir que não. Eu não entendi você estava na sua casa fazendo seu trabalho, ninguém te perguntou nada, aí você quis vir aqui para fazer essa avaliação. Eu quero. Para mim, uma coisa que me mantém viva. Não é que eu estou fazendo errado, eu quero saber se eu estou fazendo presta ou não. Então, vamos avaliar cientificamente em termos de ciências humanas. Muito bem. E assim, ele me ajudou a fazer. E uma coisa que ele e a orientadora. E uma coisa que eu percebi, um dos grandes resultados, é o quanto a maior parte das pessoas, agora não vou me lembrar a porcentagem, tenho até que ver isso, mas a maior parte das pessoas trata a visão sistêmica como se fosse um sinônimo de espiritualidade. Como se visão sistêmica fosse a mesma coisa que holística. E aí eu fui percebendo que, sim, assim, até foi o resultado que eu apresentei para a banca, né? O modelo desenvolve a percepção sistêmica, mas em termos conceituais as pessoas não sabem. Dá para perceber que elas desenvolvem a percepção sistêmica através de outros indicadores. Mas quando vai perguntando o que a pessoa pensa que é percepção sistêmica, é uma energia, é algo que conecta a gente. E eu achei isso muito interessante, porque faz parte mesmo da nossa necessidade atual o desenvolvimento de outras linguagens, né? Linguagens que expliquem aquilo. Por isso que a comunicação é uma das bases da percepção sistêmica para a gente. Para que essa nova linguagem que a gente está desenvolvendo inclua as nossas necessidades atuais. Então, quando eu falo que é uma coisa diferente da outra, é porque a visão sistêmica é assim. Tem isso aqui. Tem um protetor labial.
aqui, se isso aqui está junto, essa tampa laranjinha é parte desse todo. Quando eu tiro essa tampa e olho só para ela, eu posso ver essa tampa nesse contexto. Eu posso ver essa tampa no contexto que é a minha mão. Eu posso ver essa tampa no contexto que é a minha boca, para mim, se eu for uma criança. A tampa continua sendo tampa, mas em parte ela vai mudando de funcionalidade de acordo com onde ela está. Isso é visão sistêmica. Por exemplo, outro exemplo. Você, no contexto familiar, vai ser demandada em determinadas características suas de personalidade e comportamento, que talvez no seu contexto profissional você não seja tanto, seja demandada em outras características e comportamentos. Isso é uma questão sistêmica. Naquele sistema familiar, a demanda é uma, naquele sistema da empresa ou do seu trabalho que você exerça, a demanda é outra. Algumas são, inclusive, como se chama hoje, são habilidades sociotransversais, ou seja, uma esfera da sociedade ou outra esfera da sociedade, e elas dialogam, né, essas habilidades. Mas o contexto vai te demandar mais de um jeito ou menos de outro. Então, isso é visão sistêmica. Enfim, tem uma série de exemplos para explicar visão sistêmica, mas é muito importante a gente ir diferenciando. O que é a visão holística? A visão holística é o todo. A visão sistêmica é como cada parte se comporta em cada contexto. Não é o todo. O todo é holístico. Ah, mas o que isso vai mudar na minha vida? Muda muito na sua vida. Muda muito quando você se lembra, por exemplo, que você pode sim ser de um jeito numa situação e ser de outro em outro. Porque cada situação está te demandando. E aí, quando você para refletir sobre quem é você pensa assim, ok, lá no meu trabalho, eu consigo exercer a liderança muito mais. Na minha família eu não consigo. Meu filho monta em mim, as pessoas não me respeitam. Eu sou uma pessoa submissa, mais ou menos. Naquele contexto familiar você não está conseguindo se colocar, mas no seu contexto profissional está. A visão sistêmica te ajudaria a perceber isso mais rapidamente e você saberia reconhecer que qualidades, que habilidades você tem de liderança no seu ambiente profissional e começar a perceber como trazê-las. Ou se não souber como, mas conseguindo já saber, bom, eu sou de um jeito lá e de outro jeito cá, e uma parte pode conversar com a outra, é um avanço muito grande. Para isso precisa de visão sistêmica. Senão a gente se rotula engessado e acabou o assunto. A vida não acaba assim. A vida não é assim. É multiplicidade. Então, a visão sistêmica é um assunto para 4, 5 anos seguidos, muita coisa, mas esse é um módulo que a gente vai falar sobre o Capra, vai falar sobre o Edgar Morin, né, que traz o pensamento complexo. Cada módulo tem um tipo de atividade, sim, tá, gente? Sempre tem a teoria e a prática para quem quiser fazer. Eu não entrei nesses detalhes ainda, que eu vou falar no final. Eu quero mais me ater aqui a alguns conceitos, né, para ser mesmo uma aula inaugural, ficar com informações sobrepostas. Mas a visão sistêmica do Capra, ela bebe nessa fonte da ecologia profunda como base. Ele diz que a filosofia para uma visão sistêmica possível precisa ser ecologia profunda. Então, a gente foi compondo esses pilares estruturantes do que é uma percepção sistêmica e nós fomos entendendo que há uma certa diferença. Né? Por que eu não uso a palavra? Às vezes me perguntam, né? Mas por que você não chama de visão sistêmica também? Eu já pensei tanto sobre isso, já li tanto, já estudei tanto e tenho muita segurança, pelo menos até hoje, pode ser que um dia mude, de continuar chamando de percepção sistêmica. Ah, a palavra mais difícil, sim. A questão é que a percepção, ela abrange outras esferas sensoriais da gente. Quando a gente fala em visão, por mais que a gente entenda que não está falando só dos olhos, ainda assim eu estou reforçando uma palavra que remete a um sentido, que é o de ver. Na percepção, a gente inclui um campo fenomenológico.
a minha cognição pode captar aquele cara que está respirando de maneira ofegante, que eu citei como exemplo lá no início da aula, e compor uma percepção sobre aquele contexto onde eu acabei de chegar, que não foi só a minha visão que captou. Então, para mim, não é um joguinho de palavras, sabe, gente? É algo assim muito profundo mesmo, de um processo comunicacional profundo, entender que emaranhados são esses, né? Por isso que a palavra teia é muito perfeita para isso, tanto que um dos livros de capa se chama Teia, Teia da Vida. Porque são realmente muitas camadas, né, que se entrelaçam e, e não tem a ver só com uma visão ou com uma inteligência sistêmica. Então, assim, por mais que dê trabalho de explicar para as pessoas, eu acho que é um trabalho de um ativismo social assim que me interessa, né? Falar sobre isso, evocar a conversa sobre isso, acho que é uma das maneiras de trazer alguma potência, né? Porque já tem tanta impotência, muita impotência para tanta coisa, que quando a gente encontra algum caminho de potência dentro daquilo que a gente sabe fazer, que bom a gente poder explorar, aproveitar e fazer da melhor forma possível. E aí, com isso tudo, eu tá vendo? Tô indo bem. Tô um pouco atrasada. Dando tudo certo. E aí a gente chega na criação desse modelo de integração sistêmica. Eu trouxe aqui essa imagem, posso depois compartilhar, mas realmente se eu for explicar isso tudo agora vai ficar longo, mas eu trouxe essa imagem para poder chegar no seguinte ponto, né? Esse modelo que a gente desenvolveu, que é a integração sistêmica, ele é um modelo que tem uma intenção de transformação social. Então, embora ele seja uma psicoterapia no âmbito do atendimento individual, a gente não reconhece ele apenas, muito entre aspas nessa palavra apenas, no âmbito de uma psicoterapia. A gente reconhece como um processo de uma psicoterapia do século XXI, né, que se predispõe a transformar outras crenças, outros paradigmas, melhor dizendo, né, para mais de crenças, os paradigmas, que entendemos que as psicoterapias anteriores talvez não se deparassem com essas necessidades, porque eram outras épocas. Estava aí a automação tecnológica bombando e tantas outras transformações que a gente vê tão urgentes e às vezes e algumas muito dolorosas, né? E então essas bases de visão sistêmica aplicadas se transformaram nesse modelo de integração sistêmica. E aí, no quinto módulo, para poder amalgamar não é o verbo correto, integrar mesmo, ou seja, dialogar com esses temas, né? A comunicação, dialogando com a ecologia profunda, o pensamento sistêmico, a constelação familiar, dialogando com a educação e a escolarização, para a gente poder promover um diálogo entre essas partes e ser uma capacitação mais estruturante para as pessoas. Então, o quinto módulo é sobre isso, como um espaço mesmo de integração desses assuntos. E aí, eu vou convidar vocês para agora estarem um momento de escuta. Eu vou partilhar uma música. Vocês vão só fechar os olhinhos e escutarem essa música. Só isso. Olha que delícia. Eu deixei ela aqui lindamente. Ah, tá aqui. Certíssimo. Aí vocês vão fechar os olhinhos um instante para poderem escutar num sentido de mais profundidade. Peço um instante, que era para ela ter tocado já.
Tá ouvindo? Eu tento imaginar a luz em seu fulgor, a produção da cor dos raios da manhã, completamente sã. A vida quer seguir, me lembre de sorrir. Na próxima estação, a luz é seu espectro, o espetáculo, o oráculo de Deus. De onde vem a luz? De onde vem a luz? Eu tento imaginar a luz em seu fulgor, a produção da cor dos raios da manhã, completamente sã. A vida quer seguir, me lembre de sorrir. Na próxima estação, a luz é seu espectro, o espetáculo, o oráculo de Deus. De onde vem a luz? De onde vem a luz? As portas da percepção total, girando abertas, passagens esotéricas, Américas e Áfricas, em tráfego estelar, a luz se antecipa e não se cansa de esperar. A luz desenha o céu itinerário tipo, o arquétipo solar. Se o verbo fez a luz, eu canto ao menos para iluminar. A luz desenha o céu itinerário tipo, o arquétipo solar. Se o verbo fez a luz, eu canto ao menos para iluminar. Tem muitas formas da gente desenvolver a nossa percepção. E a música é uma delas, né? Um processo muito profundo de comunicação com a gente, com a consciência coletiva. Muitas vezes uma letra, uma melodia é a expressão do que está na consciência coletiva. Por isso, algumas letras e melodias tocam tanto a gente. Então, a gente sentiu de trazer música para compor esse nosso momento de integração sistêmica, já que nela tem tanta complexidade, né? As músicas têm muita complexidade em si. Então, elas integram muito. A gente tem vivido
uma época de tanta aceleração que é difícil a gente se dar um instante assim de fechar os olhos e escutar uma música que a gente nunca ouviu e perceber como que ela afeta, como que ela impacta a gente, né? Achei que esse poderia ser muito bom. Incluir e também poder escutar vocês um pouquinho. Espero que. Ah, obrigada, Rosane. Rosane aqui compartilhando que achou a música linda. Obrigada. Ah, gente, eu cometi a gafe, não dizer qual é o nome da música, quem está cantando e quem compôs. As cabecinhas balançando. Fiquei tão emocionada, lagriminhas e tudo. Eu cometi essa gafe. Algumas pessoas conhecem a voz, eu acho. É o Marco que está cantando, o Marco Lírio, e a letra é do Alexandre Lemos, que é um compositor, já foi gravado por Mato Grosso e tal, e eles são parceiros, o Marco e o Alexandre, há muitos anos. E a harmonia e a melodia, transformar em música foi o Marco, é a composição do Marco. Então são dois compositores, a letra é do Alexandre Lemos e a composição da parte musical é do Marco, e a produção musical também. Essa é uma gravação que ele fez no Mistura Fina, quando existia Mistura Fina. Foi uma gravação ao vivo, músicos incríveis, o piano é do Paulinho Calazans, que é um músico de Djavan até hoje, fantástico. Então, esse é um piano que fala ali bastante, né? Dá para perceber que é um piano que diz a que veio. O ator é um pianista até hoje do Djavan. É uma música muito bonita. Eu realmente acho essa música muito tocante. Obrigada por poder partilhar isso com vocês. Realmente, para mim, é um momento muito feliz. Obrigada. E aí, quero concluir só falando um instante sobre o curso, objetivamente, que eu não falei. Então, para quem quiser saber um pouco mais, hoje foi a nossa aula inaugural. Serão 5 módulos, né? O objetivo é desenvolver essa inteligência coletiva e sistêmica. Eu digo que um dos objetivos é ser terapeutas, porque a gente desenvolver visão sistêmica para quem trabalha com terapia, para quem trabalha em atendimento clínico, realmente faz muita diferença. A gente vai vendo isso no dia a dia. É também uma capacitação para quem trabalha como gestor, para quem é uma liderança, porque está lidando ali com pessoas, né? Todo gestor tem aí um desafio muito grande de lidar com as questões, com as vicissitudes humanas, né? No dia a dia e saber compor equipe, tecer os laços. O gestor é um grande líder, né? O líder de gestão é um grande tecelão desses vínculos relacionais no dia a dia. Então, a visão sistêmica é um grande objetivo para uma liderança atual. Então, são 5 esferas, 5 módulos. A aula 1, ação, como a gente viu hoje, né? Empatia, não violência, sempre aos sábados, de 9h30 ao meio-dia. A aula 2, a aula 1 começa agora sábado que vem, dia 28. A aula 2, dia 4 de novembro, que o tema é a educação, os paradigmas, né? Aí a gente vai ter uma dinâmica de estrutura sistêmica, cada pessoa vai fazer a sua constelação em casa e vai ter um momento disso. E eu vou facilitando daqui. A aula 3, Ecologia Profunda, dia 11 de novembro. A aula 4, que é de constelação e pensamento sistêmico, vai ser no dia 25. Dia 18 eu não vou poder dar aula, que a gente está num workshop aqui perto, presencial. E lá em Basel. A aula 5 de integração sistêmica é a aula de conclusão no dia 2 de dezembro. Aí, normalmente se pergunta, né? A aula vai ficar gravada? Sim. Pode fazer alguma das aulas gravada depois do dia? Pode. Mas que seja uma, no máximo, coisa interessante é que seja assim, durante o próprio ciclo, sabe? Eu não pude fazer do dia 4, por exemplo, porque é um feriadão, mas eu
for escutar antes da próxima, para estar na próxima. Porque como é um curso de teoria e prática, e é um curso que a gente precisa construir percepção, então é interessante a pessoa estar junto, trocar junto. Uma aula que ela não pôde estar, não tem problema, porque ela vai estar na próxima, e aí constrói. Mas realmente, em termos de planejamento pedagógico, esse não é um tipo de, eu vou comprar, não faço agora, faço depois. Não é o caso. Não montei dessa forma. Pode ser que depois eu mude de opinião, mas por enquanto não montei com essa intenção. Então, aconselho que nós façamos juntas. E aqui eu aproveitei também para trazer o valor de troca, para a gente também ir desconstruindo esse constrangimento de falar dos preços, né? Parece que é uma pegadinha, não é, gente. Tem estudado economia colaborativa. Dessa vez eu não consegui botar aqueles 3 valores de troca gaianos que a gente sempre usa, por uma questão técnica do site. Então eu acabei trazendo valor só e optei pelo valor que seria da contribuição mínima. O valor em reais 1.550, valor em euros 300 euros. Pode parcelar no cartão, se for o do Brasil. O daqui não, acho que isso nem existe, para quem estiver aqui, a gente não tem muito esse modelo, né, aqui. E aí tem uns formatos, teria que ver lá pelo PayPal, mas já estruturei isso, é só a gente alinhar para quem precisar. E é isso. Aula teórica e prática, falei, 5 aulas online, cada aula é composta de um módulo diferente. A aula é 100% ao vivo. Teve uma pessoa que me perguntou, achei engraçado, como que é online e ao vivo? Ao vivo eu vou estar lá falando ao vivo, não é aquela aula gravada. Tem curso que é assim, né? Você compra a aula gravada, depois você pode tirar dúvida no módulo final, alguma coisa. Esse não. Eu estou na aula, toda a aula. Isso sou eu mesma, não é uma gravação. Ok, meus amores. Queria saber se vocês podem trazer algo, como aqui hoje na aula inaugural, e eu achei que é melhor deixar todo mundo à vontade do que passar aquele bastão da fala, porque tem gente aqui que já conhece, já está acostumado, tem gente que não, mas deixarei o meu bastão ao centro para quem quiser ficar à vontade. Eu sou Mariana, que falei. Como eu não consigo ficar no silêncio muito tempo, que tá falando lá que tinha que fazer silêncio, eu não consigo. Eu vim hoje para matar um pouquinho de saudade, mas já sabendo que eu não vou conseguir fazer, eu só consigo fazer uma aula ao vivo e a cores. Então eu já entendi que não é desse momento, mas como é bom estar aqui, como é bom estar te vendo nesse papel, que é muito gostoso e fica uma coisa que é engraçada, né? Como fica parecendo que as coisas são facílimas de entender. Aí eu fico olhando e falo assim, ridícula. Fica falando que é fácil, mas não é nada. Você tem que parar e pensar, ou sentir, ou sei lá, tem que ter essa percepção sistêmica aí que a gente vai vivendo ela. Então, foi muito bom. Me emocionei muito com a música final. E que bom. Que bom que a emoção só veio para coroar. Sempre bom. Amo. E só desejo o melhor, sempre. Sou Cris, assim falei, rei. Eu, como atriz, também sou uma boa faladora, gosto de falar, né? Eu queria agradecer essa abertura, essa oportunidade de poder ouvir, né? A gente tinha feito uns treinos, mas ouvir todo o conteúdo é sempre tocar em novos lugares e abrir portinhas que estão ali ainda, né, se preparando para serem abertas. E estar aqui vendo cada carinha, cada rostinho,
né, o toque da música, do que é novo para cada um, né, coisas que também são novas, eu não sei tudo ainda, mas me coloco no lugar de uma, não só uma aprendizagem de receber, né, com a Mari tem muito essa troca, né, do que você traz para compor, né, de facilitadora, então a gente compõe muito isso, o que eu trago, né, de conteúdo, de sabedoria, e a gente compõe. Então, eu acho que é uma formação que tem esse espaço, né, de compartilhar o que vocês também trazem. Não é só essa ideia do professor que falar que sabe tudo sozinho, não. Eu acho que é um grande espaço de integração da sabedoria de cada um e da percepção de cada um, dessa grande complexidade da vida. E é isso, devolvo meu bastão para o centro, muito emocionada também com essa música lindíssima do Marco, né? Gratidão. Então vamos lá para não perder o costume. Ela já sabia que a ordem poderia ser essa. Feliz, cheguei atrasadinha, mas que bom que deu tempo de vir encontrar vocês. Sempre fico feliz quando posso entrar e ver as carinhas conhecidas e pessoas que eu ainda não tive oportunidade de participar de algum evento, que seja online, pessoalmente, né? Conhecer novas pessoas, como disse a Mi, para a gente ir compondo, né? A gente compõe a nossa história com as trocas que sempre acontece aqui nesses espaços que o Inspiralante tem trazido, né? São vários, Mandala das Rosas, agora o Curso T. E eu fiquei muito feliz quando veio a ideia do curso Teia, que para variar eu não sabia em que planeta eu estava, mas isso já estava sendo preparado, porque realmente eu sentia que muitas vezes falava sobre a percepção sistêmica, mas não entendia, não compreendia. Então, é uma oportunidade de aprender, de treinar, de trocar, de crescimento, né, pessoal, interpessoal. Então, fiquei muito, imensamente feliz. E ouvir também a música me deixou muito feliz, porque tem como alguém colocou aqui, que a gente se percebe, também sou uma pessoa de pensamento acelerado e que vem mil imagens na mente, então o silenciar é um pouco difícil. Para quem fala bastante, o silenciar é difícil. E quando começou a tocar, eu falei, conheço esse arranjinho, essa melodia, veio o Marco, né? Então, que bom que ele também está aqui com a gente mais uma vez. E só alegria, fico feliz que dessa vez eu estava preocupada com o calendário, eu não sabia pelo dia 18 específico, e é justamente o dia que a gente vai estar trabalhando em outras áreas, então muito feliz de poder participar, de começar aí essa jornada até dezembro, então, com vocês. Um beijo a todas, carinho no coração. Meu nome é Joyce, assim falei. Bastão para o centro. Beijo, Cris. Na próxima eu quero você coladinha, hein? Meus amores, eu acabei pegando um pouco mais de tempo de vocês do que eu tinha me proposto. Então, não sei se alguém quer trazer mais alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta talvez de origem mais específica, se alguém quiser trazer, pode trazer. Se quiser me mandar depois também, pode mandar. Se quiser colocar no grupo também, aquele é um grupo temporário, depois vai se transformar, né? Mas pode colocar lá também. E foi maravilhoso poder estar aqui, ter retomar esse bastão de professora que não professa sozinha. Bom, uma sala de aula diferente.
Eu era aquele tipo de professora teatral que fica na frente do quadro, escrevendo, escrevendo, com giz, gente. Eu dava aula de giz. Eu comecei a dar aula, era muito nova. Eu amo dar aula. Era tudo muito teatral. E no Zoom tem que ficar mais contida. Né? Um dia eu desenvolvo uma forma de ficar mais teatral. Você sentar, essa voz fofa. Assim a gente vai aprendendo também, desenvolvendo outras habilidades. Ok. Beijo enorme para vocês. Boa noite. Ah, é boa tarde aí ainda, né? Pra gente aqui que é boa noite. Boa tarde. Beijo. Adoro humilhar o povo, né? Ai, boa noite. Ah. Esqueci. Boa tarde. Beijo. Beijo.